Olá, pessoal do terceiro ano do Colégio Tera, aqui na Matemática 2. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as relações trigonométricas, a resolução de algumas expressões. Então, nós temos aqui, sabendo-se que seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, calcular o valor da expressão y igual a secante ao quadrado de x menos 1 sobre tangente ao quadrado de x mais 1. Então, pelas fórmulas que nós analisamos na semana passada, nós temos que secante ao quadrado de x é o mesmo que 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Continuando a expressão menos 1, sobre tangente ao quadrado é seno ao quadrado de x sobre cosseno ao quadrado de x mais 1. O que eu vou fazer agora? Tirar o mínimo. O mínimo de cosseno ao quadrado de x e 1 é cosseno ao quadrado de x. Cosseno ao quadrado dividido por ele mesmo dá 1, 1 vezes 1, 1. Menos cosseno ao quadrado de x dividido por 1 ele mesmo, vezes 1 cosseno ao quadrado de x. A mesma coisa eu vou fazer no denominador, tirar o mínimo que é cosseno ao quadrado de x, ele dividido por ele mesmo dá 1, 1 vezes seno ao quadrado de x, ele mesmo. Cosseno ao quadrado dividido por 1, ele mesmo, vezes 1 cosseno ao quadrado de x. O que a gente pode observar? Divisão de duas frações. Conserva a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. O que nós vamos fazer então? Cancelar aqueles termos que estão na diagonal e eles são semelhantes. O que sobrou? 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado. Daí nós temos algumas relações. 1 menos cosseno ao quadrado de x corresponde a seno de x. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x corresponde a 1. Fazendo as substituições, eu tenho seno ao quadrado de x sobre 1, e no enunciado do exercício ele deu que seno de x é igual a raiz de 2 sobre 2. Como é ao quadrado, corta índice com potência, 2 sobre 4 ou meio. Então, o valor de y nessa expressão é igual a meio. O segundo exemplo, ele pede para demonstrar a identidade. Nós temos que tangente de x mais cotangente de x é igual a tangente de x vezes cossecante ao quadrado de x. Se fosse aqui uma soma, uma subtração, ficaria fácil para resolver. Mas é um produto, vamos lá para as substituições. Tangente de x é a mesma coisa que seno sobre cosseno. Cotangente, o inverso da tangente, cosseno sobre seno. Aqui mais uma vez repetindo a tangente e cossecante ao quadrado de x é 1 sobre seno ao quadrado. O que eu vou fazer? Tirar o mínimo dos dois membros, seno, cosseno. Então, cosseno vezes seno dividido por cosseno, dá seno vezes seno, seno ao quadrado de x. Seno vezes cosseno dividido por seno, tira aquilo que repete, sobrou cosseno. Cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado de x. Aqui eu eliminei, simplifiquei a minha expressão. Ficou, então, 1 sobre, como aqui tinha dois senos, né? Eu cortei um, sobrou outro, seno vezes cosseno, é o que ficou aqui embaixo. Bom, aí nós temos o seguinte, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, aqui eu tenho 1 sobre cosseno vezes seno. E do outro lado também tenho 1 sobre cosseno vezes seno. Então, é uma igualdade? Isso que nós queríamos afirmar. Então, como queríamos demonstrar? Essa é a resolução do exercício. Agora, nós vamos demonstrar a identidade. Tangente ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a secante ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Primeiro passo, passar tudo para o primeiro membro. Então, tangente ao quadrado mais cosseno ao quadrado, o que era positivo vem negativo, o que é negativo vem positivo. Eu já coloquei cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado juntos, porque esse valor corresponde a 1. Então, o que eu tenho? Tangente ao quadrado, que é seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado. A secante, que é 1 sobre cosseno. E fiz a substituição de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Aqui, então, vou fazer o quê? Tirar o mínimo. Mínimo de cosseno ao quadrado de x, ele e 1, ele mesmo. Cosseno dividido por cosseno, 1. 1 vezes seno ao quadrado e seno ao quadrado.
cosseno dividido por cosseno 1, uma vez menos 1, menos 1. Cosseno ao quadrado dividido por 1 ele mesmo, vezes 1 cosseno ao quadrado de x. Da mesma forma, eu separei seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que corresponde a 1, menos 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E agora, o que eu vou fazer? 1 menos 1 sobre cosseno ao quadrado. 0 dividido por qualquer coisa é 0. Então, nós temos que 0 é igual a 0, como queríamos demonstrar. Então, assim, foi a demonstração da identidade dessas funções trigonométricas. Eu vou utilizar aquelas fórmulas apresentadas na aula da semana passada e fazer as demonstrações de acordo com o enunciado dos exercícios. Então, bom trabalho, preste atenção. Se for necessário, volte e veja o vídeo novamente. Bom trabalho, pessoal. Vamos para os exercícios.